Começando então nossa aula, Bible School, nós estamos falando sobre o desequilíbrio na área da batalha espiritual, né? E nós também estamos falando sobre alguns perigos que existem quando nós estamos tratando com o mundo espiritual, com o mundo natural, alguns desequilíbrios que existem dentro das igrejas, fora delas, e que nós precisamos alinhar, né, com a palavra de Deus. Temos equilíbrio em todas as coisas. Um dos grandes defeitos que nós vimos na nossa última aula é a tendência de muitos cristãos em espiritualizar o natural. O que é isso, gente? Espiritualizar o natural. O que vocês entenderam na última aula? Exatamente. E nem tudo é espiritual, né? É querer demonizar tudo. Achar que tudo é demônio, potencializar a ação do inimigo, né? E acabar dando a Satanás uma proeminência que ele não tem na Bíblia. Satanás, na palavra de Deus, ele é um ser coadjuvante e não protagonista. Quem é o protagonista da Bíblia, gente? Jesus de Nazaré. Tá bom? Então nós já vimos um pouquinho sobre isso, né? Alguns crentes que forçam a barra, pessoas que acabam, né, criando ali todo um terrorismo espiritual, acabam desvirtuando a fé cristã e acabam dando a Satanás uma grandeza que ele não tem, tá bom? Então, vamos lá para a parte de cima lá. Espiritualizar o natural, um dos perigos que existe quando nós lidamos com a batalha espiritual, quando lidamos com demônios, quando lidamos com aconselhamento, quando lidamos com libertação na vida das pessoas, ok? Então vamos lá, aqui na parte de cima da apostila, todo mundo? Isso, beleza? Todo mundo com material? Não falta tirar, né? Qualquer coisa você pega ali. Vamos lá então, gente. Então, também extremos em relação a objetos contaminados existe dentro do meio cristão, sim ou não? Às vezes atribuir a um objeto, demonizar ele. É claro que tem objetos que têm ligação com o mundo espiritual, mas tem gente que cria caso em tudo, né? E infelizmente não é bem assim. Isso, né, pode desviar a nossa atenção em relação aos pontos realmente importantes, construindo então uma abordagem desequilibrada e precária de resultados. Pastor, tem muita gente que coloca plantas. Por exemplo, demoniza a planta. Por exemplo, espada de São Jorge é uma planta. Claro. Mas ela não é. Não tem conotação nenhuma espiritual. A não ser que seja utilizado numa ritualística, né? Alguma oferenda, alguma coisa, aí já sim tem conotação espiritual. Mas a planta em si é uma criação de Deus, né? Está sendo usada numa ritualística de maneira equivocada, mas ela em si só, por si só, não tem conotação nenhuma, é ridículo isso, tá? Isso aí é crentice popular, é a superstição, é o esoterismo, que às vezes acaba adentrando dentro das igrejas, né? Principalmente, gente, porque nós estamos debaixo de uma influência, como eu já falei, né, vinda do catolicismo, vinda da cultura das práticas africanas, né, de feitiçaria, e principalmente também por causa da pagelância, que é a influência dos próprios índios que já vinham no Brasil. Então todo esse esoterismo, todo esse misticismo acaba acontecendo na vida das pessoas, e a gente precisa desmistificar tudo isso, ok? Muito bem colocado. Sabemos também sobre o poder dos fetiches e objetos de encantamento, mas construir uma doutrina baseando-se neles pode produzir um evangelho legalista que se baseia muito mais no medo do diabo do que na liberdade de servir a Deus. Então, infelizmente, a gente encontra algumas pessoas debaixo desse jugo, né? Elas têm mais medo do diabo do que alegria em Deus. Elas dão mais crédito a Satanás do que a ação de Deus, o milagre, a grandeza do nosso Deus. E a gente não pode cair nessa artimanha do inimigo, tá? Satanás, ele é o enganador por excelência. Então o tempo todo ele vai querer o quê? Ele vai querer mostrar ter uma força que ele não tem. É claro que ele tem poder,
mas nós temos que lembrar que do ponto de vista de Deus, da Bíblia, Satanás tem um poder limitado. Fala comigo, Satanás tem um poder limitado. Claro que ele é um anjo caído, é um ser sobrenatural, tem uma área de influência muito grande, tem seus demônios, seus assédios, existe toda uma organização no mundo espiritual do império das trevas, sem dúvida nenhuma. Quando nós estamos lidando com um demônio, nós estamos lidando com um ser de outro mundo, do mundo espiritual. Então a gente não sabe muito bem o que a gente vai encarar ali. É normal a gente sentir um pouco de medo, tá? É normal, porque é um ser que não é do nosso mundo, mas não é por causa disso que a gente vai se acovardar, não é por causa disso que a gente vai potencializar e dar ao diabo uma proeminência que ele não tem, tá bom? E a gente precisa se voltar contra ele, se levantar e se posicionar em Deus, para que Deus nos dê a vitória e o triunfo sobre todas as potestades do mal, ok? Todo mundo está entendendo isso aqui? Então nós temos que entender que nós estamos numa sociedade esotérica brasileira, mística, e infelizmente às vezes até isso acaba adentrando dentro das igrejas. Tem líderes que não têm preparo, né, teológico, não têm preparo bíblico, e às vezes até permite que essas coisas acabam adentrando dentro das igrejas, principalmente as igrejas mais simples, as igrejas, né, que têm uma menor formação bíblica, teológica, de preparo dos obreiros, acaba tendo essa interferência, essa influência, infelizmente, tá bom? Então esse cuidado a gente precisa ter. Que muito tem sabedoria, conhece tudo, né? Mas ele tem a timão de conseguir derrubar a pessoa, né? Porque eu sou da brecha, ele que apenas na brecha aí, né? Isso. Não, que tem muito que sabe tudo, conhece uma sabedoria danada, mas a gente tem que pensar uma coisa que conseguiu derrubar ela no paraíso, né? Então ele tem que imaginar que ela conversou na segunda-feira passada, né? Isso. Ele sabe. Isso, exatamente. Vamos lá então. Deus, gente, continuando aqui, pode simplesmente nos levar a santificar objetos suspeitos pela oração. Sim ou não, gente? Sim, pode. Está aqui em 1 Timóteo 4, de 4 a 5. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas. Se lembra que a gente acabou de falar aí das plantas? São boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Vamos dar um exemplo claro disso aqui que a gente está falando, é a comida. Gente, boa parte das comidas que nós comemos são oferecidas a entidades. Talvez você não saiba, mas boa parte acontece isso. Fala. Marca de roupa. É claro que se a gente souber que tem uma conotação espiritual, uma consagração a uma entidade, a um Deus, a um demônio, a gente deve se evitar, tá? Principalmente quando é uma coisa explícita, um nome diabólico, uma camisa de, né, absurda lá com um monte de demônio, é óbvio que a gente não adianta só orar e santificar, a gente deve evitar, tá bom? Mas existem elementos que são neutros, elementos, por exemplo, tecido, né, roupa, como vocês estão falando, orar, repreender e acabou. Comida, a gente não sabe quais são as comidas que são consagradas à entidade ou não. Isso que a Bíblia fala que não deve perguntar, então, né? Exatamente, não precisa nem perguntar. A hora que você for comer, ora, santifica e purifica os alimentos, acabou. Aí você quebra toda e qualquer interferência do mundo espiritual que existe sobre aquele objeto. Tanto é que aqui em 1 Timóteo está se falando sobre comida, tá? Se você estudar o contexto aqui, está falando sobre comida que era oferecida aos ídolos. Claro que a Bíblia diz que se você soubesse que aquelas comidas eram para ídolos, foi consagrada aos ídolos, deveria se abster dela. Mas quando você não sabe, aí vale essa regra aqui. 1 Timóteo 4, de 4 a 5. Ora, quebra o poder do mal, santifica e purifica aquele alimento e manda bala. Pastor, tem várias peças de urina, né? É oferecido a ídolos, né? O alimento que eles vendem ali no peça de urina. Isso, exatamente. Vamos lá. Outras coisas, Deus nos levará a destruí-las. Tem coisas, elementos que tem que ser destruídos, né? Por exemplo, falsos deuses, imagens de escultura,
objetos, tu sabe que são de feitiçaria, de bruxaria, coisas que têm ligação direta com Satanás, né? Aí obviamente tem que ser destruída, como diz lá em Atos 19:19. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava a 50 mil moedas de prata. Então aqui um dos sinais do grande avivamento de Deus na cidade de Éfeso, que está lá, aqui descrito em Atos 19, foi que aqueles que foram se convertendo, que estavam envolvidos com a bruxaria, com o esoterismo, misticismo. Gente, vocês viram domingo a obreira Samanta pregando, né? Éfeso, sem dúvida nenhuma, era a capital da idolatria no mundo antigo, nessa época aqui de Atos. Então, era dali que surgia tudo quanto era esoterismo, misticismo, bruxaria, feitiçaria, tudo era dali. E com a pregação de Paulo, muitas dessas pessoas acabaram se convertendo. Então, o que Paulo fez? Paulo pegou, né, mandou eles trazerem todos os livros de bruxaria, essas coisas, para que fossem destruídos, como está descrito aqui que nós estamos falando. Então, existe exemplo bíblico de destruição de objetos que tinham ligação com o mundo espiritual. Por exemplo, você não vai guardar na tua casa um livro de feitiçaria, de macumbaria, de coisas pesadas, barra pesada. Jamais. Você sabe que aquilo diretamente tem conotação com o mundo espiritual. CD também, se você sabe que tem essa ligação, né? Por exemplo, tem bandas de rock, tipo Black Sabbath, que todo mundo sabe que os caras ofereciam lá as obras para Satanás, invocavam entidades, invocavam demônios, né? Aquela banda Iron Maiden, né? Tem o mascote ali, é um demonião, esqueleto. Então, quer dizer, eu não vou usar uma blusa do Iron Maiden, não vou ter um CD do Black Sabbath. Se eu sei que tem conotação e ligação com o espiritual, é óbvio que eu tenho que evitar esse tipo de objeto e nem tentar consagrar uma coisa dessa que já está totalmente ligada com o mundo espiritual do mal, do império das trevas, tá bom? Então realmente a gente tem que destruir esse tipo de artigo, tá? Mas também tem músicas que não têm conotação espiritual, né? Mesmo no mundo secular, músicas que não tem maldade nem nada. Música é música, tá, gente? O que faz com que uma música seja do mal ou do bem é a letra. É a letra. Música é música, música é matemática, é harmonia, é melodia, é ritmo, tá? O que faz com que uma música seja correta ou errada é a letra, tá? Então a é letra... consagração, por exemplo, ele consagrou o disco lá, Satanás. Não, se você sabe que foi feito isso, tem que evitar, obviamente. Mas se você não sabe, né, então aí entra na ignorância, tá? Mas a gente que tem o Espírito Santo sempre vai estar orientando a gente, vai estar direcionando a gente, vai causar incomodação, né, vai tirar a paz, se realmente tem uma conotação espiritual. Começa a acontecer coisas estranhas na casa, né, ou de repente você começa a ficar depressivo por causa daquela música, elimina aquele tipo de situação, tá? Então a gente tem que ter essa percepção do mundo espiritual. E o gostoso, o maravilhoso é que a gente tem o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia toda a verdade. Sim ou não, gente? Sim. O Espírito Santo vai nos orientar. E é isso que a gente está falando aqui, tá bom? Existem objetos e influências que Deus certamente nos orientará a refutá-los, ou seja, abandoná-los. Porém, isso deve acontecer de forma pessoal e sob uma convicção específica do Espírito Santo. É importante não ficar criando regras e imposições nesse sentido. Aqui acontece muito erro, por exemplo, aquelas pessoas que um membro da família vai lá, se converte, né, vira cristão, evangélico e tal. Aí toda a família é católica, daí o cara entra dentro da casa, pega tudo quanto é santo lá, já sai quebrando tudo. Vai arrumar confusão com a família. Sim ou não, gente? Isso é sábio? Isso pode ser feito? Não, a não ser que aqueles objetos são seus. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Então, se são seus,
Existe uma convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo te direcionou nesse sentido, te mostrou que deve ser destruído, deve ser tirado, deve ser banido. Aí sim, mas não estabeleça regra, não sai quebrando coisa dos outros, né? Toma cuidado com relação a isso aí, até porque pode acontecer até crime, né, religioso, igual aquela vez, né, aquele pastor universal apareceu na televisão chutando a santo, deu toda aquela confusão que nós vimos lá na mídia, tá bom? Então nós temos que ter sabedoria e quebrar no mundo espiritual. Por exemplo, se você é crente, toda a tua família é idólatra, você pode, através da oração, no mundo espiritual, quebrar aquele poder maligno. Sim ou não, gente? Sim. A oração do justo tem poder? Sim. Tem efeito? Sim. É claro que tem. Tem sim, tá bom? Então vamos lá, página 55, meus amados. É bem possível que acabaremos oprimidos e oprimindo a muitos, se a gente começar a criar regras, né? Querer sair apontando o dedo, criticando, impondo coisas que são a nível pessoal, mediante a convicção do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Olha o que diz Colossenses 2, 18 a 23, nós falamos na aula passada. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, resumidamente, o que esse texto está falando? Primeiro, não te deixe manipular por ninguém. Nós já falamos um pouquinho na aula passada, se lembra, né? E às vezes pessoas vão usar artifícios religiosos para manipular as pessoas, artifícios filosóficos, artifícios teóricos. Gente, manipulador é o que mais tem hoje em dia. Não te deixe enredar, nem ser manipulado por nada, nem por ninguém, nem por sentimento, vida afetiva, né? Tem gente que é frágil na vida afetiva, aí encosta num manipulador, aí pronto, o cara, a mulher, o cara começa a manipular através de choro, através de... a gente vê muito isso com as crianças também, sim ou não, gente? As crianças querem, olha só, as crianças, elas já querem nos manipular desde pequenininho. Como também tem pais manipuladores, que se sobrepõem sobre a liberdade dos filhos. Então é isso que está falando, nesse primeiro trecho está falando, que ninguém vos domine, seja por pretexto algum, porque nós fomos criados para sermos livres em Cristo Jesus, amém? É claro que nós temos que ouvir os irmãos, temos que seguir conselhos, né? Nós estamos numa comunidade da fé, então às vezes a gente vai precisar de um puxãozinho de orelha, uma orientação, um conselho. Não se ofenda com isso, né? Ontem mesmo eu levei um puxãozinho de orelha, por causa de uma gravata lá aberta do pastor Rodrigo. Eu tive que ouvir, ele tinha razão, eu escutei numa boa, não me ofendi nem nada. Então a gente tem que ter um coração ensinável, gente. Amém? Ele falou com todo amor do mundo, com todo jeitinho. Viu? Toma cuidado, tal. Eu vejo que às vezes tu vem, que gravata, pá. Ainda bem que a minha mulher não ouviu, senão eu ia levar outra orelhada. E ela me fala direto isso. Só que eu odeio usar gravata. Na verdade eu uso por obediência, mas eu odeio usar gravata. Aí às vezes eu dou uma afrouxada, assim, fica meio... Aí o Rodrigão viu. Então assim, a gente tem que ter um coração ensinável, a gente, né, tem que escutar as pessoas. Uma coisa é escutar as pessoas, ser influenciado positivamente pelas pessoas. Nós temos que ter esse coração de aprendiz, esse coração ensinável. Agora outra coisa é as pessoas nos manipularem, ou nós manipularmos outras pessoas. A gente tem que entender que por detrás da manipulação
sempre existe um espírito demoníaco. Sempre existe um espírito demoníaco por detrás da manipulação. E a manipulação, ela subjuga o outro, ela arranca a liberdade, o poder de escolha, ela não respeita os limites das pessoas. Isso é algo horrendo do ponto de vista de Deus, porque Deus nos fez com livre-arbítrio, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus nos respeita no nosso poder de escolha, nas nossas escolhas conscientes, na liberdade que Ele mesmo nos deu, quem somos nós para subjugarmos as pessoas, para tiranizarmos os outros, para obrigar os outros a fazerem aquilo que a gente quer que os outros façam? Está errado isso, tá? Então sempre lembre disso aí, bom? Então vamos lá. O que algumas vezes acontece é que Deus tem um trabalho imenso para transformar um homem natural, totalmente cético. Vocês sabem o que é ceticismo, né? O que é ceticismo? Ceticismo é aquela pessoa cético, é aquela pessoa que não acredita em nada sobrenatural. Ela não acredita no mundo espiritual, no mundo invisível. Ela só acredita naquilo que os olhos podem ver, tá bom? Então, o homem natural, totalmente cético, em uma pessoa espiritual. Isso dá trabalho, gente? Sim ou não? No nosso mundo materialista, dá trabalho isso? No nosso mundo que quer ver para crer, dá trabalho isso? Demais da conta. Esperar em Deus dá trabalho. Confiar no tempo de Deus. Eclesiastes fala que Deus tem um modo e um tempo específico. E a gente tem dificuldade de esperar o tempo de Deus e o modo de Deus. Então Deus tem um modo e tem um tempo. Então dá trabalho transformar uma pessoa que é do mundo natural, o homem natural, né? A Bíblia diz isso, não discerne as coisas do Espírito, porque para eles são loucura, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 2, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pergunta que eu quero fazer para vocês: vocês querem ser homens naturais ou mulheres naturais, ou homens e mulheres espirituais? Isso dá trabalho, sim ou não? E por isso é importante isso que vocês estão tendo aqui, essas classes, discipulado, né? Aprender, ler a Bíblia, isso aí mesmo, tá bom? Alguém que agora entende a forte realidade do mundo invisível, ou seja, tornando-se espiritual, ele começa a reconhecer o mundo sobrenatural, o mundo invisível. Deixa eu só lembrar aqui para quem está chegando hoje, tá?